Boa noite, irmãos, irmãs. Boa noite, Ronelza. Boa noite, Isabel. Boa noite, irmãos aí do nosso canal. Que a paz do Senhor esteja conosco. Estamos aqui para mais um estudo. Gostaria de dar um lembrete aqui para vocês que nós estamos gravando essas aulas. Então, vocês vão ver aí 2 ou 3 aulas, né? Nós Tudo aqui, igual. tudo igual. É porque nós estamos gravando devido ao recesso, né? Para não deixar vocês sem esse estudo que é maravilhoso, nós juntamos aqui hoje, estamos gravando, tá bom, gente? E para dar continuidade, eu vou falar um pouquinho das nossas atividades. Lembrando que estamos de recesso, né, com as terças-feiras, que é o estudo, né, das obras de André Luiz. Retornaremos em fevereiro, né? Então, convido a todos que entre em contato com a casa, aqueles que puderem vir fazer a sua inscrição, vai ser um estudo muito gostoso, né? Essa continuidade, e vamos estudar obreiros da vida eterna, tá? E temos também as noções básicas do Espiritismo, esse vai ser presencial. O de André Luiz vai ser presencial e virtual. Tá bom? Então, convido todos vocês que venham para esses estudos, que vai ser bem interessante. Lembrando que eles reiniciam em fevereiro, tá bom? E no sábado, a infância e a juventude, né? A evangelização também está de recesso, juntamente também com a campanha Alta de Souza, que também voltará em fevereiro. Esse estudo continuará, né? Como eu falei para vocês, nós estamos aqui fazendo esse estudo maravilhoso e espero que vocês gostem, tá bom? E lembrando também que nos sábados, né? Vamos ter, continua no mesmo horário, às 19h20, e nesse próximo sábado, dia 20/1, nós vamos ter 2 palestras, a presencial, que será Apóstolos dos Discípulos de Jesus, né? Será com Odeni Barros, da Comunhão Espírita de Brasília, né? Lembrando que essa é presencial. Para vocês que estão aí pelo nosso canal, vai ter a virtual, vai ser uma reapresentação da palestra Maria de Nazaré, com o nosso irmão Rubens Ferraz, da Casa Espírita Chão de Flores. Essa vai ser virtual no dia 20/1. Então, esperamos vocês, tá bom? Aí no canal para assistir essa palestra. E quem puder vir assistir a palestra presencial, nós vamos ter o Odeni Barros, né? Lembrando, o tema é Apóstolos dos Discípulos de Jesus. Tá certo? Então, essas são as nossas atividades. E agora, para dar continuidade, eu vou fazer a leitura do livro Ceifa de Luz, a leitura 51, Oportunidades e Nós. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo, isso está em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Não admitas que o bem se processe à distância de esforço paciente que o concretize. O Criador estabelece a árvore na semente. A criatura pode protegê-la e aperfeiçoá-la. Recebes do divino providência o tesouro das horas, o apoio do conhecimento, a possibilidade de agir, o benefício do relacionamento, mas a formação da oportunidade para que te realizes nas próprias esperanças depende de ti. Não há confiança profissional sem o devido certificado da competência. Não disporas efetivamente da máquina sem conhecer-lhes a engrenagem com a respectiva função. Na área do espírito, as leis são as mesmas. Esforça-te-ás em adquirir entendimento,
Praticarás o respeito ao semelhante, acentuarás quanto possível as tuas prestações de serviço em apoio dos outros e angariarás a simpatia de que necessitas no próximo, a fim de que o próximo te auxilie na edificação de teus ideais. Então, credenciarás a ti mesmo para que a oportunidade te valorize. Em qualquer tarefa de melhoria e elevação em que esperamos novas aquisições de paz e alegria, felicidade e segurança, não nos esqueçamos de que a possibilidade nasce de Deus e que o trabalho vem de nós. Que bonito, né, gente? Aqui mostra mais uma vez que Deus nos deu e nos dá todas as oportunidades possíveis para evoluirmos, né, Ronilson? Nessa leitura aqui deixou bem claro, ele dá tudo para a gente, mas nós que temos que trabalhar, nós que temos que trabalhar as nossas más tendências, buscar nos melhorarmos, buscar nos progredirmos, e não adianta ele dar e você ficar de braços cruzados, porque você não vai conseguir nada se você não fazer por onde. Você tem que trabalhar, você tem que buscar. Ah, eu sou boa nisso, eu vou melhorar mais. Ah, eu assisti mais uma vez, eu estudo muito, eu gosto muito de assistir alguns vídeos de algumas casas espíritas que fazem os trabalhos no YouTube e tal, como o Semear, né? Uma moça, uma palestrante, ela estava falando que cada um de nós temos os dons, mas que ela é ótima para palestrar, é excelente. Mas que com essa pandemia ela teve que buscar. Buscar o quê? Conhecer a tecnologia. Porque ela precisava ligar o celular, ela precisava ligar uma câmera, ela precisava botar iluminação, ela precisava saber como é que mexia com o YouTube. E isso fez com que ela aprendesse. Então Deus deu as ferramentas para ela, só que estava lá guardadinha. No momento que ela viu que precisava, ela foi atrás e buscou. Assim somos nós. Nós temos, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua condição de melhorar os seus dons. Mas se você tem um dom e você não faz por onde para melhorar, você nunca vai conseguir. A Ronelza aqui, o ano passado, ela foi fazer um curso de palestrante. Ela já é muito boa na dicção, em falar em público e tal, mas ela melhorou muito mais, mas porque ela foi atrás. Assim somos todos nós em cada área que você trabalha. Você tem que buscar tudo que Deus lhe deu, você tem que tentar aperfeiçoar, você tem que melhorar. Você tem que, aquela sementinha aquela, como é que fala, gente? É o grãozinho de mostarda. O grãozinho de mostarda, né? Então você tem que pegar aquele grãozinho, né? E fazer com que ele cresça. Então cabe a cada um de nós pegarmos as nossas sementes, tudo que Deus nos deu e fazer com que floresça, fazer com que cresça, né? E para isso você tem que estudar, você tem que buscar. Aqui mesmo falou o seguinte: não disporás efetivamente da máquina sem conhecer-lhe a engrenagem. Se você não sabe dirigir, um exemplo, você não sabe dirigir, você vai pegar um carro e vai sair dirigindo? Não vai. Você tem que estudar, você tem que ir para uma autoescola, você tem que aprender. Assim somos nós, né? Nós temos cada um com a sua sementinha ali dentro que o Senhor deu. Um com o dom disso, um com o dom daquilo. Mas cabe a cada um de nós fazer com que essa semente floresça, cresça. Tá bom, irmãos? Então, essa é a leitura dessa noite, né? Eu espero que tenha ajudado vocês e que quem tiver interesse, vai lá, tá nas redes sociais, você consegue aí esse livro, Ceifa de Luz, é muito bom. Se você querer dar uma relida nesse capítulo, é o 51. Vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar, não só dessa leitura, como do livro todo, tá bom? Então, vamos agora para a nossa prece, para a Ronelza dar continuidade no Evangelho. Caros irmãos e irmãs, agradecidos estamos por mais esse momento. Que a paz do Mestre Senhor possa envolver a todos nós, que o Senhor possa iluminar tanto os trabalhadores quanto os
frequentadores desse centro espírita, como também aqueles irmãos que estão através do nosso canal, que seus lares sejam abençoados, seja purificado e que a presença do Senhor seja constante em cada um de vocês. Pedimos também, meu Pai, por aqueles irmãos que estão em férias, que estão viajando, que o Senhor possa protegê-los e que eles possam retornar aos seus lares muito em breve e retornar à nossa casa. Que a paz do Mestre Senhor envolva cada um de nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, novamente, boa noite. E só pegando um ganchinho aqui do comentário da Isabel, né, sobre esse depoimento da irmã aí, né, que teve que se despertar, né, para o aprimoramento. Nós também aqui do Semear passamos por isso. Né? Passamos. E me remeteu à memória imediatamente, foi justo na pandemia. Todo o trabalho que a gente fazia aqui, a gente teve que adaptar, fazer em vídeos, né? Não tínhamos todos esses aparatos, era só o celularzinho, muitas vezes segurando com a mão, encostando em alguma coisa, né? E até mesmo a Valdelice esses dias, né, ficou impressionada, falou assim, a Gabriela, perdão, falou assim, nossa, Ronelza, eu lembro a gente tentando, né, improvisando para gravar os primeiros vídeos lá na pandemia, você se tremendo toda, ficava branca, e agora você vai aí fazer sua primeira palestra, né? E eu fiquei assim, é mesmo, né, Gabi, como a gente foi evoluindo, todos nós, inclusive esse estudo era feito antes da pandemia, mas a gente não tinha essa câmera aqui o tempo Não todo. tinha essa câmera, essas luzes, né? né? Então a gente teve que aprender, teve que, né, se aprimorar, vencer o medo, porque a timidez, eu tinha um medo tremendo dessa câmera que vocês nem imaginam quantas vezes a gente saiu daqui passando mal, mas a gente venceu, né? E quanto ao que a Isabel comentou aí do curso, né? Eu tinha muita vontade, mas tinha medo. E tenho ainda. Tá? Tenho medo de estar aqui na frente, então assim, é aquele ditado, vai com medo mesmo. Só que a gente não pode ir no improviso. Então, tem que se preparar. Como você colocou, a gente tem que se preparar. É um trabalho responsável, tem que ter responsabilidade, né? Comprometimento. Então, a gente tem que se preparar para usar essa máquina que Deus nos coloca. E isso é um poder muito grande que está nas nossas mãos. A gente está aqui como representantes do Cristo. Então, a gente tem que se preparar, tem que estudar, como você falou, né? E mesmo com medo, vamos embora. Então é isso. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo no item do capítulo 17, Sede Perfeitos, e o item é os superiores e os inferiores. É pelo mesmo espírito da mensagem anterior. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Vamos ver o que o François vai nos dizer aqui. Os superiores e os inferiores. A autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação de que terá que prestar contas àquele que dela se acha investido. Não julgueis que ela seja conferida para proporcionar-lhe o vão prazer de mandar. Tão pouco como acredita erroneamente a maioria dos potentados, que potentados é aqui um soberano de uma nação, né? Tão pouco como acredita erroneamente a maioria dos potentados da terra, como o direito uma propriedade. Deus, aliás, lhe prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois a retira quando lhe apraz. Então, aqui, né, um verdadeiro recado direto, né, aos detentores de grandes riquezas e poderes, né? Quando ele coloca que os potentados são os líderes de nações, né? Os líderes, governos, né? Então, está falando aqui da responsabilidade desses superiores para os inferiores, né? E como ele coloca aqui, né? Assim como Deus dá, ele tira, na verdade. Então, se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, ou seja, por mérito, né, seria inalienável. Não tiraria, não passaria para outro. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence,
quando pode ser retirada sem o seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando julga conveniente, e a retira quando bem o entende. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes venham a cometer, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos. Do mesmo modo que recolherá os frutos da solicitude de que usar para os reconduzir ao bem. Olha que interessante. Um recado direto, um conselho, um alerta, né? Nós estudamos há pouco tempo, né, sobre a riqueza, né? E hoje veio essa mensagem aqui nos relembrar o compromisso, a missão que é quando alguém vem, né, detido dessa responsabilidade. Gente, Da riqueza ou do poder, da né? riqueza ou do poder. A missão que é, o peso que é, né? Muitas das vezes a pessoa fala, nossa, aquela pessoa ali tá bem demais, tá rico, tá com a vida, tá com os boi na sombra, como diz, né? Sem saber que é uma das, acho que das provações mais difíceis, né? É você ter condições financeiras abundantes ou ter poder demais, porque é difícil. A gente já viu aí vários casos, né, de pessoas que recebem grandes prêmios aí na Mega Sena, né? E os jornais aí fazem entrevista 2, 3 anos depois, alguns um pouco mais, né? E a pessoa não tem mais nada, né? De perder, de ir se esvaindo, né? Em N situações, mas pela rapidez que a gente vê que às vezes é tirado, não são todas, né? Que às vezes é tirado, né? A gente tem a prova de que Deus tira quando ou não está sendo bem usado, ou não está sendo pelo bem comum, ou está causando ali maiores estragos na vida da pessoa, né? Então, para que ele não se comprometa mais, às vezes a espiritualidade, né, Vai age lá e para trabalha. Verdade. que tire, né? Então, como fala que Deus pode tirar quando for, né, desejoso dele. Acho que eu me perdi aqui onde eu parei. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, missão que sempre lhe é dada para o bem, seja qual for. Quem a falsear em seu princípio está, pois, falindo ao seu desempenho. Assim como Deus pergunta ao rico: que fizeste da riqueza que em tuas mãos deveria ser um manancial a espalhar a fecundidade à tua volta? Igualmente perguntará aquele que disponha de alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Olha a responsabilidade que é. Se te dei subordinados, não foi para que os fizestes escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e te confiei os fracos para que os amparasses e os ajudasses a subir para mim. Olha isso, né? Isso a pessoa tem que perceber ao longo da sua jornada com essa missão. Porque um grande governador, quando ele assume, né, seja o cargo que for, eu falo governador, né, uma pessoa que está ali no poder. Quando ele assume, ele sabe a responsabilidade que ele tem para com seu povo, né? Mas será que ele pensa na responsabilidade que ele tem diante de Deus? Muitos não têm esse conhecimento. Acaba ali se enveredando por caminhos tortuosos, né? Se perdem na corrupção,
deixa o povo passar dificuldades, né? Em outro ponto também, Ronelza, o assédio moral, Moral, né? Que muitos exatamente. governantes, chefes, né, administradores, que acabam usando, né, do seu poder, Isso. né, e acaba Menosprezando, né? menosprezando, né, que O gera menor. esse assédio moral que é tão falado, né, hoje em dia, e que graças a Deus que a lei hoje vê isso, porque antigamente Sim, não via, verdade, né? né? Porque tem muitas pessoas aí que têm um poder na mão e que acabam usando de forma errônea, Isso. né? Maltratando, julgando as pessoas, não é humano, né? Não vê que do outro lado ali não é só um profissional, é um ser Isso, humano é um ser que humano passa por problemas como qualquer um outro, que tem uma que família à tem uma sua família à sua volta, não é volta, né? verdade? Então, Então, o administrador, o chefe, ele tem que estar atento a isso também, isso. né? E muitas das vezes o poder é tamanho que eles passam como se estivesse passando ali por um objeto e não vê, né? O que realmente, a importância que ele tem ali, o papel que é tão importante. Que bom seria, né, se tivessem alguns avisos, né? Alguém para alertar, né? Infelizmente, muitos desses sequer ouvem, sequer tem tempo de ouvir. Alguém falar, olha pelo teu povo, olha ali está mais necessitado, né? É ter esse lado humano mesmo, né? Às vezes se apega muito à profissão, ao profissional, né? E acaba não percebendo o lado humano que está deficitário ali, né? Então, o irmão aqui vem salientar do compromisso que ele fez, que esse espírito fez com Deus, né? Que mal evitaste, que progresso facultaste, porque ele tinha o poder em suas mãos para facultar o progresso ali, né? Ajudar no progresso da humanidade e muitas vezes acaba até bagunçando tudo, né? Verdade. O superior que se ache compenetrado nas palavras do Cristo não despreza ninguém que seja abaixo dele, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dá-las mais tarde. E que ele então será tratado conforme os haja tratado. É a lei de causa e efeito aí, né? Só que entre vidas, nesse É, caso, né? Que se nesse momento nós obedecemos uma autoridade, talvez aquela autoridade já nos tenha obedecido em uma outra vida. aí, Ou será numa futura, né? verdade. Lembrando aqui, eu não sei se foi no livro Nosso Lar ou se foi no Missionário, que eu acho que André Luiz, né, chega lá no plano espiritual e uma pessoa que acho que era copeira, fazia parte de limpeza, servia café, eu acho que era isso. Quando chegou lá, ela estava muito mais evoluída do que André Luiz. Então é nessas horas que a gente vê, né? Não que André Luiz maltratava ela, não, não era isso. Mas faz com que você reflita, Isso. né? É Que não é só aqui na Terra. O que verdade. você convive com as pessoas que você convive aqui hoje, a pessoa pode ser um chefe de Estado e quando chega lá no plano espiritual, ele é simplesmente um Um trabalhador trabalhador. É. comum como qualquer um outro, e você que é um serviçal está num patamar mais evoluído, Mais evoluído. espiritualmente, né? Excelente colocação. Eu não sei se é o mesmo exemplo, mas no nosso lar, enquanto encarnado, né, na condição de médico, ele atendia voluntariamente, né, uma senhora, Lembro também né, desse e caso, isso isso, que da ele senhora que não podia cobrar, ela não tinha cooptado de condição, né, funções. de pagar, e naquela época, assim como hoje, a medicina particular era muito cara, né? E quando ele chega no plano espiritual, ele se vê numa condição, né, degradante. E E ela, quando ele assim, consegue chegar na colônia Nosso Lar, né, ele quando ele tem condição de receber as mensagens vindas da Terra, ele vê as mensagens que
A única mensagem que a ele teve foi única ela pessoa que que orava por ele. Isso era mesmo, essa era ela, senhora. senhora. Oh, Deus abençoe o doutor André, que sempre me atendeu tão bem. Você vê. Aí a gente lembra das cenas que ele não era tão bem assim, de tão boa vontade, mas Mas ela era ela grata, era né? grata. Ele, né, em alguns deixa um pouco claro que não era de tão boa vontade, mas E voltando ao nosso estudo passado, né? Lembrando que tudo que você faz de bom coração, sem se se vangloriar, vangloriar. é um bem que você está recebendo. Você vê que ele fez isso tudo lá na Terra, por mais que ele não era aquela pessoa, mas ele Aquela fez de bom bondade, coração, isso, né, sem querer se vangloriar, sem querer nada, ele recebeu os bônus, né? com Quando certeza. chegou no plano espiritual. Muito, muito Para você que está legal o assistindo, exemplo. é interessante. Se você ainda não conhece o livro ou o filme, O Nosso Isso. Lar, vai lá e pega o 1, e que está saindo agora, acho que dia 30 de janeiro, o 2, né? O Nosso Lar 2. Missionários, né? Missionários da Luz, que é o nosso lar, que eles estão falando o 2, Isso, né? tá falando nosso lá para ter uma Para ter uma referência ao referência outro, ao né? outro. Mas Mas vale a pena assistirem. é muito bom, né, ler o livro e o filme traz essa riqueza Essa de riqueza de detalhes, né? detalhes é Então interessante. é excelente indicação, né? Muito bom. Para que todos possam ler e assistir, que um complementa o outro, porque muitos detalhes que tem no livro às vezes não traz no filme, mas muitos detalhezinhos mostrados no filme a gente Você não consegue imaginar no livro, no livro, né? né? Então, Verdade. excelente indicação que a Isabel fez aí. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, por seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se este último for espírita, sua consciência lhe dirá melhor ainda que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de cumprir o que lhes competem, porque sabe que não deve retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não justificam as faltas de outros. Gente, que profundidade desse estudo. Olha que interessante, né? Nós pequeninos, obedecedores de ordens, né? Aí estamos aí na jornada de trabalho, né? Como ele coloca aqui dos nossos chefes, né? A gente tem que entender que mesmo quando eles não cumprem, nós devemos cumprir a nossa parte. Porque, olha que interessante aqui, não se deve retribuir o mal com o mal. E que a falta de um não justifica a falta do outro. Não é porque o outro falhou comigo que eu vou falhar com ele. Ou com outro, ou comigo mesmo. Né? O meu dever eu sei, né? Estudamos os deveres aí, vocês estudaram os deveres junto com a Maria Isabel. Então, o nosso dever deve ser cumprido, porque nós já temos consciência do que é certo e do que é errado. Não é verdade? E quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então, se nós temos consciência do nosso dever e a gente não pratica porque o outro não cumpriu o dele, meus irmãos, a gente vai estar falhando 2 vezes. Verdade. Né? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Em dobro. Em dobro. Ou em triplo. Cada hora que a gente descobre que tem que ser mais vigilante. Um pouquinho. Então, se sua posição lhe traz sofrimentos, você queria comentar? Não passou. Complementar? Passou. Perdão. Não tem problema não. Se a sua posição lhe traz sofrimentos, dirá que, sem dúvida, os mereceu, porque ele mesmo, outrora, talvez tenha abusado de sua autoridade, cabendo-lhe, por sua vez, experimentar o que fizera sofrer aos outros. Se se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se como uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na maneira de conduzir-se e o leva a proceder como gostaria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Se colocar no lugar do outro, né?
Por Verdade. isso mesmo, ele se mostra mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado resulta em prejuízo para aquele que o remunera e a quem ele deve o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, ele é induzido pelo sentimento do dever que a fé lhe dá, e nela e pela certeza de que todo desvio do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Então, olha aqui Que estudo, hein? que estudo, que aqui tem um misto de tudo, né? Puxão de orelha, alerta, conselho, né? Lembrete a como devemos, né, nos portar quando formos superiores e quando ainda somos inferiores, né? Inferiores. Dos dois lados, né? Não só nessa vida, né? Não Como só. ele ilustrou para a gente aqui, a gente pode vir a ser um superior numa vida futura, então a gente já tem que levar essa bagagem, né? Podemos chegar inferiores também, né, em relação a outros e saber como portar, como ele fala aqui, que a missão não é menos sagrada quando a gente vem com menos recursos, né? E além de cumprir os deveres que nos são dados, a gente tem que fixar que não é porque a gente veio numa condição social pequena, né, de dificuldade e tudo, que a gente vai ficar estagnado, de ficar, ai, eu vim pobrinha e assim eu vou permanecer até o resto da minha vida. Não, gente, Deus dá oportunidade igual. Muitas vezes a oportunidade bate na porta 3, 4, 10 vezes e a pessoa está ali parada porque minha condição é essa, Deus me colocou desse jeito. Será que Deus quer te ver desse jeito nessa miséria a vida inteira? O estudo bate a porta, o emprego bate a porta E você fica e ali. você fica ali. Lembra aquele caso da enchente, né? Que o homem tá lá no barquinho, não, Deus vai me Vai socorrer. me Aí socorrer. Deus manda um barco O barco maior, ele não não vai. vai. Manda outro recurso, não vai. Manda outro recurso, não vai. Ah, meu amigo, eu te mandei todos os recursos para você sair daquela condição. Você ficou lá, né, parado lá Justamente. no seu cantinho, então. Então faz com que analisamos, né? E aproveitamos a oportunidade. Se hoje eu estou como chefe, ou se eu estou rico, ou se eu estou pobre, ou se eu estou subordinado, que eu use esse momento, essa oportunidade e use da melhor forma possível, né? Sem lamentar, sem se Isso. vangloriar, né? Sem querer passar por cima de ninguém, sem querer ser submisso demais. Use os seus talentos, use essa oportunidade, né, para você evoluir, né, da Isso. melhor forma possível, sem muita lamentação, porque as lamentações às vezes deixam a gente parado, extasiado, né? E muitas vezes, Isabel, eu pego como exemplo a minha trajetória. Eu já teve uma época que eu fui, nem existia o office girl, né? Era office boy, Era mas office boy. acho que fui uma das primeiras office girl. E eu via outras pessoas em outros cargos e eu admirava tanto, trabalhava num banco, e eu admirava tanto que eu queria. Até hoje eu sonho em ser bancária. Se surge concurso, eu quero ser Lá bancária. fazendo. Porque eu criei uma admiração tão grande pelas pessoas que eu via, pela postura, por como elas se portavam no trabalho, ajudavam os outros ali. Então, muitas vezes você cumpre ali o seu dever e tudo, você pode ser a admiração de uma outra pessoa que O está exemplo do ali, próximo, né? né? Que fala assim, eu quero ser igual aquela pessoa, eu quero chegar, quero almejar aquele cargo, né? Então você pode ser inspiração, às vezes, pelo seu esforço em cumprir o seu O dever, seu dever. não é Isso verdade? aí, Então, verdade. quantos não foram exemplos para a gente ao longo da nossa vida, né? E quantos nós não vamos ser exemplo para quantos aí na frente, Exatamente. Então a né? gente ter essa postura, cumprir nosso dever, ser aqui, né, reto, correto, honesto, Ético. ético. Então a gente pode vir a ser exemplo para pessoas que estão iniciando e querer, né, galgar um caminho ali na retidão.
Então é muito bom a gente ter esses lembretes, Uhum. onde quer que estejamos reto e firme e alerta. E alerta, verdade. Um Então belo é estudo. esse o recado de hoje. Belo estudo, muito bom. E obrigada. Nós que agradecemos, né, a todos vocês por mais essa oportunidade de estarmos aí no seu lar, na sua casa, né? Estudando juntos. Estudando juntos. E qualquer dúvida vocês podem colocar aí no chat que a gente tenta responder da melhor forma possível, tá bom? Que a paz do Senhor esteja com todos nós. E vamos agora para a irradiação. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Então, vamos, nesse momento, nos prepararmos para a realização da nossa irradiação. Sabemos que, nesse momento, necessitamos de um relaxamento, que possamos elevar os nossos pensamentos ao Altíssimo, fechar os nossos olhos e hoje fiz uma escolha na prece, extraído do livro do Evangelho, as preces coletâneas. Eu escolhi a prece para os inimigos e os que nos querem mal. Tem um pouco a ver com o estudo, né? A Ronelza falou muito sobre isso, o Kubitschek também. Jesus disse: amai os vossos inimigos. E esta máxima nos revela o que há de mais sublime na caridade cristã. Mas Jesus não queria dizer que devemos ter pelos inimigos a mesma ternura que dedicamos aos amigos. Por essas palavras, ensina-nos a perdoar as ofensas, todo o mal que nos fizeram e pagar o mal sempre com bem. Além do merecimento que tem essa conduta aos olhos de Deus. Porque serve para mostrar aos homens o que é a verdadeira superioridade. Então, meu Deus, perdoe a todos aqueles que dizem serem os nossos inimigos. Perdoe, Senhor, todo o mal que nos tem feito e que pretende nos fazer, como desejo que nos perdoe, Senhor, e que por sua vez me perdoe as minhas faltas que eu tenha cometido. Se o puseste no meu caminho como uma prova, que seja feita a vossa vontade. Afastai de mim, Senhor, ó meu Deus, a ideia de maldizê-lo e qualquer sentimento malévolo contra ele. Que eu não sinta jamais nenhuma alegria pelos males que o possam atingir, nem qualquer aborrecimento pelos benefícios que ele venha a receber, a fim de não manchar minha alma com sentimentos indignos de um cristão. Possa a vossa vontade, Senhor, ao tocar-lhe o coração, induzi-lo a melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança constante do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com o mal
penetre no meu coração, porque o ódio e a vingança são próprios unicamente dos maus espíritos, encarnados e desencarnados. Que eu esteja, pelo contrário, sempre pronto a lhe estender a mão fraterna, a pagar-lhe o mal com o bem e ajudá-lo quando possível. Desejo para experimentar a sinceridade das minhas palavras, que se me apresente uma oportunidade de lhe ser útil, mas, sobretudo, ó meu Deus, preservai-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo com uma generosidade humilhante, o que anularia os méritos da minha atitude, porque nesse caso eu bem mereceria essas palavras do Cristo, que já recebeste a vossa recompensa. Que assim seja. Obrigada, Senhor. Abençoe o nosso estudo da noite de hoje. Abençoai todos que estão nos seus lares, todos que acompanharam a nossa TV Semear. E assim, Senhor, damos por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Fique com Deus e até a próxima. Boa noite.